22 anos depois do lançamento original lá nos Estados Unidos e com uma tentativa fracassada de publicação aqui no Brasil nesse meio tempo e uma adaptação de sucesso no Amazon Prime, finalmente Invencível vai ser publicado integralmente aqui no Brasil. E é sobre esse quadrinho que eu vou comentar com vocês hoje. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje então vou falar sobre o primeiro volume de Invencível. Essa aqui então, como vocês podem reparar, não é a versão da Panini, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui ainda não chegou nas bancas a primeira edição de Invencível pela Panini. E essa edição aqui que eu tenho então é a da HQM, que foi publicada originalmente em março de 2006, tem 120 páginas e o preço original era R$25. Um pouco salgado pra época, tá? Aí, diferente então da versão da Panini, que vai ser publicada agora em 2025, essa versão aqui da HQM, ela é menor do que o formato americano. Eu peguei aqui uma edição para mostrar para vocês. Tá vendo que ela é menorzinha aqui de tamanho e de largura. Eu imagino que deva ser o mesmo formato que o Marvel e DC Teens que a Panini publica atualmente. Não, na verdade é um pouco maior, mas enfim, vocês viram aqui a comparação, tá? E tirando isso, então, essa versão aqui da HQM, ela tem orelhas aqui, ó, na capa, que tem essa biografia aqui, sinopse, e na contracapa também. Eu imagino que a versão da Panini, então, não vai ter essa questão da orelha aqui, mas, então, fora o tamanho, ó, aqui, ó, branco aqui, deve ser igual da Panini também, deve ser esse mesmo padrão. E o papel é o LWC, eu imagino, papel de revista, que é um crochê de baixa gramatura. Então, acho que nesse sentido vai ser igual a publicação da Panini. Que eu imagino que deve ser a mesma coisa que, bom, uma publicação normal da Panini atualmente, que vai ter verniz na capa, lombada quadrada. Pelo que eles falaram, vai ser essa publicação de Invencível vai ser o mesmo formato que eles estão publicando Spawn atualmente. Então vocês já podem esperar isso aí. Daí essa coleção aqui que a HQM falhou em publicar vai ser o mesmo moldes dessa que a Panini vai publicar agora. Então aqui no Brasil a HQM só publicou as 4 primeiras edições de Invencível, que é essa aqui que eu tenho agora. Que eu não comprei, na verdade essa edição aqui, eu tenho as 4 já, né? Foi o Rogério que me cedeu, porque agora ele vai comprar essa versão nova da Panini, vai fazer a coleção completa. Então já me passou aqui e por causa disso eu tive a oportunidade de já ler Invencível e com isso eu vou falar com vocês aqui sobre esse quadrinho. Antes de entrar no mérito da história propriamente dita do quadrinho, eu já vou avisar para vocês que essa minha resenha, o intuito desse vídeo aqui é fazer muitas comparações entre o quadrinho e a série da Amazon. Tudo baseado no meu ponto de vista, obviamente, tá? Então, caso você não queira pegar spoilers, caso você não tenha assistido a série da Amazon, já fica aqui o aviso para você pular esse vídeo aqui, tá? Porque, bom, o objetivo aqui do vídeo vai ser isso que eu falei, fazer comparações. Então, não tem como eu fazer as comparações sem entregar a história. Então já pode pular e fechar esse vídeo aqui e procurar outro vídeo para assistir do Fandom Prime, que com certeza você vai achar outro vídeo que te entretenha, beleza? Então, mas antes da gente partir para o interessante do vídeo, eu quero convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu posto umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias. Então, se você gosta de usar o Instagram e quer fortalecer aqui o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá no Instagram, beleza? Mas antes de mais nada, também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Se vocês já acompanham o Fandom Prime há algum tempo, já estão ligados que eu gosto de fazer algumas contextualizações aleatórias para os meus vídeos, mas por causa desse aqui em particular, eu não consegui pensar nada desnecessariamente complicado para contextualizar Invencível, mas consegui pensar numa coisa muito simples. Caso vocês sintam falta desse grande contexto que eu sempre coloco nos meus vídeos, vocês comentem aqui embaixo, senão eu vou fazendo assim nesses conformes de acordo com as minhas ideias, tá? Mas então, beleza. Por causa de Invencível, isso que eu vou falar agora pode ou não ser de conhecimento geral, mas vamos por partes. Primeiro, vocês estão ligados, né, que um dos responsáveis por Invencível, o Robert Kirkman, também é um dos criadores de The Walking Dead.
Não que essas duas obras tenham alguma ligação, elas só compartilham do mesmo autor. Mas o lance curioso é que, apesar de Walking Dead ser um quadrinho muito bom e que já fazia muito sucesso, só se tornou esse fenômeno cultural que a gente conhece hoje em dia depois da adaptação para a série de TV. E mesmo com a mega exposição por causa do sucesso absurdo da série, Walking Dead não conseguiu puxar o mesmo tanto de alavancagem para as outras obras do Robert Kirkman. Tanto que eu já comentei aqui no vídeo, né, da tentativa fracassada da HQM de publicar Invencível aqui no Brasil. O lance então é que o personagem, a obra Invencível, só conseguiu furar a bolha do público geral por causa da adaptação da Amazon agora. E agora, enfim, a gente chega naquela curiosidade que eu queria comentar com vocês nesse começo de vídeo. É que não pense você que o Invencível só foi aparecer na cultura pop agora por causa dessa adaptação da Amazon. Na verdade, ele já veio fazendo aparições ao longo desses últimos anos, muito tempo antes de fazerem a adaptação para a série. Mais precisamente, foi ao longo das 11 temporadas da série principal de Walking Dead que a gente teve várias referências ao Invencível, seja com edições do quadrinho ou até action figures. E engraçado que ao longo da série de Walking Dead, como a maioria das pessoas não conhecia Invencível, esses materiais, o quadrinho, as action figures, só faziam parte do cenário, era só composição de cena. Só que se você conhece o personagem, você vai enxergar lá a referência, tipo, tá lá a referência. E, bom, não é nada demais, mas tá aqui o fato curioso. Beleza, agora enfim eu vou falar sobre a história do primeiro volume de Invencível, que já adiantando, ele é bem introdutório mesmo, então não espere você encontrar nada de novidade ou segredos que você não viu na série, porque já adiantando uma outra conversa, a série na verdade pega tudo que tem aqui e faz melhor lá na adaptação. Porque assim, a impressão que eu tenho aqui no quadrinho de Invencível é que eles não tinham tempo para fazer muita coisa. Então é muito mal desenvolvido, por assim dizer. É muito rápido e sem desenvolvimento adequado. Por exemplo, aqui a história então, na primeira edição, a gente começa com o Mark já como super-herói e depois a história vai regredindo para contar a origem dele. E é nesse ponto, logo nas primeiras páginas, que já acontece uma parada que particularmente me incomodou. Quer dizer, não é questão de incômodo, é só que como eu já vi uma versão muito melhor na adaptação, eu sei que isso aqui é uma sacanagem. Quer dizer, é uma coisa que eu não gostei particularmente. Que assim, então, como eu falei, ele começa como super-herói, depois volta para contar a origem dele. Que como a gente vê na série, o Mark então não nasce com poderes. Ele nasce uma criança normal e só depois, quando ele já está quase terminando o ensino médio, que ele vai desenvolver os poderes dele. E na série então eles colocam que isso é uma questão muito dramática pra ele, porque porra, o meu pai é o maior super-herói do mundo, só que ele mesmo não tinha nenhum poder. Então na série, no primeiro episódio lá, a gente vai ver todo esse drama dele, de pô, será que algum dia eu vou ter poderes? Será que eu vou, algum dia se eu não tiver poderes, se eu nunca tiver poderes, será que algum dia eu vou conseguir causar tanto impacto no mundo quanto o meu pai, que é o maior super-herói? Então, muitas questões dramáticas nesse sentido. Aqui, quando a gente volta pra vida do Mark, antes dele se tornar um super-herói, ele, tipo, é muito foda-se, não tem isso, não tem drama nenhum, ele só tá, tipo, vivendo a sua vida normal. Aí o momento que ele ganha os poderes aqui, que inclusive acontece igual lá na série, é muito tipo, ele ganha os poderes, ele joga o lixo lá pra estratosfera e tipo, beleza, até que enfim. Na série não, tipo, a gente tem todo esse peso dele pensando assim, nossa mano, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou ter poderes. Se já passei de muito da puberdade até agora não tive poderes, então quer dizer que não vai ser comigo. Daí ele ganha os poderes lá no desenho, na série, né? E a vida do cara parece que ganha um novo brilho, a magia aparece na vida do cara. E aí tem toda aquela questão que também tem lá na série e não tem aqui no quadrinho, em relação ao pai dele e os poderes dele próprio, do Mark, né? Que parecia que o pai dele era distante, parecendo que ele não conseguia se conectar verdadeiramente com o próprio pai, porque ele não tinha poderes igual ao pai dele. Aí quando ele enfim ganha os poderes lá, ele começa a desenvolver uma relação de verdade com o próprio pai, porque agora eles são iguais, no caso lá da série. Já aqui no quadrinho não. Quando ele ganha os poderes, ele fala assim, nossa, finalmente. Só que, finalmente por quê? Você estava ansioso por isso? Porque aqui na história a gente
não consegue perceber nenhuma ansiedade sua em relação a ganhar poderes. Aí depois ele vai contar pros pais dele que ele ganhou poderes, eles ficam tipo, foda-se, dia normal. Aí aquela questão com o pai dele, né? Aqui a relação dele com o pai dele é uma relação normal, não tem nenhuma alteração, mais amor, menos afeto, etc, por causa dele, dos poderes que ele tem ou não. Tanto que ele ganha os poderes e a coisa continua exatamente igual. A reação deles é tipo, terça-feira. E uma outra parada que também me incomodou em relação aos poderes é que lá na série então da Amazon, ele ganha os poderes e fica, tá, beleza, ganhou os poderes, só que e agora? Será que eu tenho os mesmos poderes que meu pai? Será que eu tenho mais? Será que eu tenho menos? Como é que vai ser? E vai seguindo esse treinamento dele, essa descoberta, né, essa autodescoberta. Aqui no quadrinho, né, ele ganhou os poderes, que nem eu já falei, a reação dos pais deles foi foda-se. Aí ele sai, tipo, ele fica aqui meio cabreiro, pensando assim, será que eu sei voar igual meu pai? Meu pai falou que é pra eu voar, então pegou e foi, foda-se. Numa página, então, resolve isso de que ele tem, sim, todos os poderes do pai dele e não tem esse lance de desenvolvimento que nem ele foi treinando lá na série. Aqui ele só... A única questão nesse nível de poder é só que, tipo, o Invencível, então, acabou de ganhar os poderes, então ele tem os mesmos poderes que o pai, só que mais fraco. Aí ele vai falando assim que, você vai passando, vai usando mais seus poderes e eles vão ficando mais fortes. Então, nesse sentido de ganhar os poderes, aqui no quadrinho ele ganha eles e logo em seguida já quer sair para combater o crime. E voltando então para aquilo que eu tinha falado, tipo, porra, você estava ansioso para ganhar poderes? Aqui não tem uma demonstração do porquê ele querer logo sair para agir como um super-herói, diferente da série, porque assim, vou me explicar agora, tá? Não me entenda mal, por favor. Lá na série, a gente vê que o Mark admira bastante o pai dele. Então, por isso que ele queria ganhar poderes logo, porque ele queria ser igual ao pai dele. Aqui no quadrinho, a relação deles é muito normal, não tem... Bom, pelo menos o que eles colocam aqui pra gente, né? É que é muito normal. Então, tipo, meu pai é o maior super-herói do mundo, mas beleza, ele é o meu pai, não tem... Eu não vejo nada de mais isso. Se você admira bastante meu pai porque ele é o maior super-herói do mundo, beleza, só que ele é só o meu pai. Pra mim, ele é só o meu pai. E é isso. Então, nesse tipo de relação, não faz sentido ele querer logo... Não, pelo menos nesse nível de explicação, não tem por que ele querer partir logo para ser super-herói. Que nem eu acabei de falar, lá na série de TV, ele admira o pai dele. Então ele quer ser igual ao pai dele. Logo, ele quer ser logo um super-herói. Aqui, então, não tem porquê, só que... Bom, ele parte logo para ser um super-herói. E é isso. No primeiro momento, o pai dele, ele não fica muito em cima, sabe? Ele deixa o Mark fazer as coisas por si só. Só que logo na primeira edição, então, ele já... O resumo aqui da primeira edição, da primeira história, é que ele ganha os poderes e já arruma um uniforme para virar o Invencível. Enquanto que na série, pelo que eu me lembro, né, já que faz tempo que eu assisti, a gente tem mais do Mark se experimentando antes de se tornar um Invencível, né? Só que aí, aqui no quadrinho e na série acontece da mesma forma, né? O Omni-Man leva o Mark lá pro alfaiate dele para fazer o traje de Invencível. Daí, na segunda edição, acontecem duas paradas muito importantes. A primeira delas é o Omni-Man contando a origem dele pro Mark, que aquela história lá de que ele é de Viltrum, que é um império, etc. Tirando as partes pesadas, obviamente, que a gente só vai ver mais pra frente na série. E eu, particularmente, não achei muito legal essa questão aqui da origem do Omni-Man. Não a história propriamente dita. O que eu quero dizer, e não tô querendo comparar, que nem eu tava fazendo antes, o quadrinho com a série, o que eu não gostei, então, foi do momento que eles inseriram essa origem aqui na história. Porque, que nem eu tinha falado antes, aqui o quadrinho começa com o Mark já como Invencível, atuando como super-herói, e depois vai regredindo no tempo para recontar como foi os primeiros passos. E essa vez aqui que o Omni-Man tá contando pela primeira vez a história dele pro filho, ele faz isso quando ele é criança. Eu não falo aqui com que idade, só que eu imagino que é entre uns 6 e 8 anos. Daí tem todo um lance de que a conversa vai girar em torno de um tom de um pai contando pro filho sobre como funciona a puberdade. Só que aí então ele tá contando uma história muito fantástica sobre seres alienígenas, poderes, etc. Tanto que aqui nos extras, que esses extras então que eu esqueci de comentar antes, tem aqui nessa edição da HQM, tá? Que é tipo artes originais de esboços e etc. E alguns comentários do próprio Robert Kirkman.
Aí, essa aqui em específica saiu, acho que num preview. Eu não lembro como é que era a história aqui, que eu não vou ler de novo pra recontar pra vocês. Mas eu não lembro se saiu num preview ou se foi com essa página aqui que eles venderam a ideia da série do Invencível para os executivos da Image. Só que então, nesse preview original da série, era essa conversa do Omni-Man com o Mark, dele contando como que funciona a puberdade e depois, e você vai desenvolver poderes. E ele, tipo, nossa. Só que aí, então, pra mim, do ponto de vista do Cisco, eu acho que seria melhor, narrativamente falando, se a gente visse a vida do Mark como uma pessoa normal e depois a gente fosse começando a pegar algumas questões de super-heróis, que nem tipo, é uma criança normal, com a sua família vivendo normalmente. Aí a história ia avançando e a gente ia perceber elementos de super-heróis. Tipo, esse é um mundo que tem super-heróis. E só depois que chegaria num ponto que a gente descobriria que o pai do Mark é o Omni-Man, o maior super-herói do mundo. Justamente nesse momento de conversa aqui dele falando assim, na puberdade vai ser tal jeito e você vai ganhar superpoderes. Mas bom, isso é só o meu ponto de vista pelo menos, porque nessa questão do jeito que a história é contada aqui, a origem do Omni-Man é muito bem detalhada, tá? Tanto que eu tinha acabado de falar que a primeira edição foi muito corrida, pouco desenvolvida, por assim dizer. Só que esse momento aqui do Omni-Man contando a origem dele foi bem maneirinho ali, bem detalhada, levou o tempo que ela precisava. Já o segundo acontecimento importante da segunda edição é o Invencível conhecendo a Tropa Jovem, que pela primeira vez nesse vídeo aqui foi uma coisa que eu achei mais legal no quadrinho do que na série da Amazon. Porque assim, lá na série da Amazon, o Invencível conhece a Tropa Jovem e faz amizade e tudo mais, só que quando eles convidam o Invencível para se juntar à Tropa Jovem, ele fala que não, que ele acabou de virar super-herói e precisa se descobrir sozinho. Já aqui no quadrinho, ele conhece essa galerinha e não rola esse convite formal que nem acontece lá na série, só que depois que eles se conhecem, eles começam a andar junto. Ele praticamente virou um membro da Tropa Jovem. Tanto que, quando vai acontecendo os casos que a Tropa Jovem está envolvida, o robô pega e chama o Invencível. Fala assim, a gente precisa da sua ajuda, você tem como colar aqui? E ele vai lá ajudar os caras. Então, ele acaba integrando a Tropa Jovem. E nesse sentido, é uma coisa que eu achei muito bacana, porque do meu ponto de vista, nunca fez sentido esse lance do Mark lá na série falar assim, não, eu tô começando agora, eu prefiro seguir aqui numa carreira meio que solo, só que se vocês precisarem, você pode me chamar. Porque, porra, o cara, realmente, ele acabou de ganhar os poderes, então ele justamente precisa estar com gente mais experiente pra entender melhor como funciona o jogo. Então não faz o menor sentido pra mim ele querer atuar sozinho nesse momento. Claro que ele tem o pai dele, que é o maior super-herói do mundo. Só que, porra, não faz sentido ele não querer andar com a galera que é uma equipe de pessoas, membros que tem a mesma faixa etária que ele. Então seria a escola perfeita pra ele nesse mundo de super-heróis, andar com a Tropa Jovem. O que é o que acontece aqui no quadrinho, pelo menos. Na segunda metade desse primeiro volume aqui, só tem mais duas coisas que eu queria comentar com vocês. A primeira é que eu achei fraca aquela invasão alienígena de seres de outra dimensão que envelhecem rápidos no nosso mundo. Que na série da Amazon eles fazem várias investidas, que a primeira é frustrada só porque eles envelhecem rápido. Depois eles tentam de novo e vão ficando cada vez mais fortes. Aqui no quadrinho eles fazem a primeira invasão e perdem por aquela questão de que eles envelhecem rápido. E lá na série, o Omni-Man só derrota eles se sacrificando para empurrar os caras de volta. Aqui eles perdem porque eles começaram a envelhecer e depois eles abrem um portal assim do nada e sequestram o Omni-Man para a dimensão deles. Daí fica igual. Igual que eu digo é no sentido de que o Omni-Man vai para outra dimensão e vai ficar muito tempo fora. Só que, sabe, é um negócio eu achei tão fraco porque os caras perderam, aí do nada eles abrem um portal e sequestram o Omni-Man aqui totalmente de graça, porque lá na série foi mais legal, né? Os caras tentaram a primeira investida, depois a segunda, eles foram ficando mais fortes, né? E por isso que o Omni-Man teve que se sacrificar. Aqui os caras só sequestram ele e é totalmente de graça. A outra parada que eu queria comentar com vocês para encerrar aqui o primeiro volume é que eu particularmente gostei mais da relação do Invencível com a Eve aqui no quadrinho do que lá na série. Aí outra parada que eu gostei mais no quadrinho, tá? Porque assim, do meu ponto de vista, eu achei que a amizade dos dois é mais genuína aqui no quadrinho do que lá na série.
Porque assim, lá na série eles se conhecem, então o Mark acaba se apaixonando pela Eve, ele tem um crush por ela. Só que aí ela tá namorando com o Rex Explosão e depois ele conhece a Amber, então eles não acabam desenvolvendo esse romance dos dois. Só que em todo esse primeiro momento, desde que eles se conheceram, ele tem aquela paixonite pela Eve. E isso eu acho particularmente fodido, né? Porque você tá amigando ali com a pessoa, só que secretamente tá apaixonado por ela. É complicado, né, parceiro? Só que aqui no quadrinho não. Eles têm uma amizade mais sincera e genuína. Não tem segundas intenções. Pelo menos eu, particularmente, não senti nenhuma segunda intenção por trás dele, ou mesmo dela, em relação um ao outro, né? Então achei, nesse sentido, achei a amizade deles aqui no quadrinho mais genuína. Claro que lá na série eu acho que eles têm mais tempo de desenvolvimento, né? Que nem eu falei aqui, as coisas acontecem muito mais rápido. Só que mesmo esse pouco que eu tenho aqui nesse primeiro volume da relação Invencível e Eve, eu achei que foi muito bacana. Foi uma amizade que fluiu ali muito bem. Ah, também tem uma outra coisa que vale a pena eu mencionar antes da gente encerrar aqui, que é em relação à mãe do Invencível, que eu particularmente acho ela infinitamente superior lá na série da Amazon, porque aqui no quadrinho, pelo menos nesse primeiro volume, ela só tem a função de mãe e esposa, enquanto que lá na série da Amazon ela tem uma personalidade própria, e essa é uma diferença muito gritante entre você ter só uma função e você ter uma personalidade, você ter vontades e desejos. E, nossa, aqui não tem nem comparação pra mim, mas pelo menos essa é a minha percepção. E outra coisa que vale a pena mencionar também é em relação ao melhor amigo do Mark, que é o William, que aqui então, pelo menos nesse primeiro volume, não passa de um figurante, enquanto que desde o primeiro episódio lá da série, ele tem também uma personalidade. Como eu imagino que ficou claro ao longo do vídeo, eu particularmente achei que o quadrinho de Invencível tá no nível de qualidade muito abaixo do da série animada. Pelo menos esse primeiro volume aqui, tá? Mas eu também achei ele bom o suficiente para considerar ler o próximo volume. Quer dizer, eu já tenho os próximos volumes, então inevitavelmente eu ia ler eles. Só que o que eu tô falando aqui é mais no sentido de que, poxa, achei uma porcaria a primeira edição, então nem vou me dar o trabalho de ir atrás das próximas. Então, não, achei esse aqui bom o suficiente para deixar esse julgamento pro próximo volume. Só que talvez essa minha visão esteja um pouco enviesada, porque como eu já assisti a série animada, eu já sei o que está por vir na história, então eu tô com muitas expectativas. Nesse sentido, fazendo um exercício mental, enquanto eu lia essa série aqui, eu estava tentando desvincular o que eu já sabia sobre ela, tentando ler a história unicamente por ela mesma. E por esse lado ela é mais decepcionante ainda, porque o que a gente tem aqui nesse primeiro volume de Invencível é uma história muito rasa e pouco desenvolvida, com personagens sem personalidade e rasos. E com isso então eu já imagino que vai ter muita gente que vai pegar a primeira edição da Panini e vai acabar se decepcionando com o quadrinho, decepcionando tanto ao ponto de não querer fazer a série completa, acompanhar os 25 volumes de Invencível. Eles vão pegar esse primeiro volume aqui, ler, achar uma porcaria e falar assim, não, prefiro continuar com a série animada mesmo lá na Amazon. Obviamente que não vai ser todo mundo que vai fazer isso, e também imagino que mesmo quem se decepcione bastante com esse primeiro volume aqui, vai seguir acompanhando até o final porque já está apaixonado pelo personagem por causa da série animada. Então não vai ser um primeiro volume ruim que vai afastar a pessoa do quadrinho. Só que muitas das pessoas que a gente conhece como público geral, que só sabem das mídias audiovisuais, podem acabar tendo acesso ao quadrinho, porque o primeiro volume tá R$19,90, né? Então vai ser muito tranquilo de comprar ele, só que vai achar a história tão ruim que, não, eu nunca mais quero pegar um quadrinho na minha mão, se esse aqui é o nível de qualidade. Eu acho que esse volume aqui é tenebroso nesse nível, tá? Só que isso eu consigo enxergar nitidamente que vai depender da experiência e da bagagem de cada pessoa. Então, que nem eu falei, eu achei isso aqui um desenvolvimento muito raso. Muitas pessoas podem acabar achando uma porcaria, só que outras podem se entreter e se divertir e se empolgar o bastante para acompanhar a série até o final. Eu sou muito fã do personagem, sou apaixonado pela série animada e já tô com os próximos volumes, então vou ver qual vai ser dessa brincadeira. Provavelmente eu vou acompanhar até o final, né? Porque eu já falei aqui ao longo do vídeo e muitas vezes aqui no Fandom Prime que eu não gosto de ler histórias, assistir filmes ou acompanhar nada pela metade. Então eu vou com essa aqui até o final. O
ponto baixo que eu vou escolher então para esse primeiro volume aqui de Invencível é justamente aquela abdução do Omni-Man que eu comentei mais cedo aqui no vídeo, que é totalmente de graça e aqui no quadrinho pelo menos ela não tem nenhuma função narrativa, que então ele é abduzido, fica uma edição desaparecido e volta no final da próxima, que é bem no final aqui desse primeiro volume, né? Diferente da série animada, que ele vai parar na outra dimensão e é nesse momento que a gente vê esse outro lado do Omni-Man, esse lado mais cruel e que talvez ele não seja tão bom quanto era descrito anteriormente. Que inclusive essa outra diferença em relação ao quadrinho, que lá na série animada, a gente tem esses muitos momentos em que a gente questiona a bondade do Omni-Man, se ele é realmente altruísta, um herói de verdade, né? Aqui no quadrinho não, ele não tem nenhum indício de segundas intenções, que eu acho mais interessante porque dá mais choque pro grande impacto, para aquele grande acontecimento que vai acontecer depois, que se você já assistiu a série animada, você tá ligado no que eu tô falando. Que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, tá? Mas enfim, então essa é outra questão que dá essa diferença entre a série animada e aqui o quadrinho. Mas, enfim, de qualquer forma, essa abdução do Omni-Man é totalmente de graça e eu achei muito zoado, por isso que tá aqui como ponto baixo. Já o ponto alto eu vou escolher um momento que eu achei engraçado, que é quando o Mark tá com a Ivy na escola e eles têm que sair como super-heróis. Daí, sempre nesses momentos que eles têm que sair como super-heróis durante a aula, eles vão para um beco que tem atrás da escola. Daí, nesse momento em particular, eles estão indo pro beco, aí quando eles chegam lá, já tem um casal se pegando lá. Daí o casal olha pra eles e fala assim, pô, vocês não tem outro lugar pra ir? E fora esse momento ser muito engraçado por si só, ele reforça aquilo que eu tava comentando anteriormente sobre a amizade genuína que eles têm aqui no quadrinho. Que, assim, eles estudavam na mesma escola já fazia anos, só que só começaram a andar juntos porque eles são super-heróis, que aí eles se conheceram como super-heróis, daí, consequentemente, as suas identidades civis começaram a passar mais tempo juntos. E desde então, que eles começaram a passar mais tempo juntos, começou vários rumores na escola de que eles estavam ficando juntos, que eles estavam namorando. Só que, não, como eu falei anteriormente, aqui não tem nenhum indicativo, nenhum indício de que o Mark tá afim dela ou ela tá afim do Mark. Então, é só outra coisa engraçada, né? Tipo, todo mundo falando assim, ah, vocês estão ficando, vocês estão sabendo do casal da moda e tudo mais. Daí chega esse momento que eles estão lá pra trocar de roupa de super-herói. Aí os caras, pô, mano, os pombinhos não tem outro lugar pra ir? Então, enfim, é só um negócio engraçado que eu gostei bastante para colocar aqui como ponto alto. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado de verdade por ter assistido até aqui. Como eu disse aqui ao longo do vídeo, eu tô com as 4 edições de Invencíveis lançadas pela HQM. Então, logo mais eu apareço com a resenha aqui do volume 2. Mas, enfim, vamos trocar uma ideia aqui agora nos comentários. Comenta o que você achou da HQ de Invencível, se já leu ela, o que achou da série animada, se já assistiu, se ficou com vontade de assistir agora que ela tá hypada, né, que começou agora a terceira temporada. O que estão achando da terceira temporada, se já começaram a assistir. Enfim, pode comentar o que você quiser. Críticas, elogios e sugestões são totalmente bem-vindas. Só não esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!